muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Querido, querida, que bom que aprendemos tanto com a palavra de Deus. Os ensinamentos de Jesus são ricos, maravilhosos. Quando ele esteve humanizado aqui na terra, ficaram registrados aqui nas Sagradas Escrituras. Dessa vez estamos falando sobre as aparições de Jesus logo após a sua ressurreição. Ele também apareceu aos discípulos. Eles estavam reunidos em uma casa, não é, de portas fechadas, em exclusividade aos apóstolos, e tomados por um medo, como lemos aqui, e aquele sentimento deixou-os assim um pouco retraídos, mas que bom que eles haviam se reunidos para conversarem sobre Jesus. E podemos identificar esta reunião aí como uma reunião espiritual, porque falar sobre Jesus, sim, claro, eles estavam lamentando ao que havia ocorrido naqueles dias. Eles haviam vivenciado momentos de crucificação, dor, morte, sepultamento de Jesus. E já estava falando sobre algumas experiências, também comentando ali entre eles de alguns que o haviam avistado. Era o primeiro dia da semana, domingo da ressurreição. E queremos destacar aqui para você, lembrando que esse ajuntamento dos discípulos era a continuidade de um bom costume que eles haviam aprendido com o seu mestre. As narrativas dos evangelhos, elas nos contam sempre que quando Jesus, humanizado entre eles, Jesus, vez por outra, se reunia num barquinho, às vezes ali conversando, andando, às vezes iam a um monte assim à parte, a sós, e ficavam ali horas, Jesus ensinando as Sagradas Escrituras, dando aquela atenção a eles, respondendo pergunta deles. Às vezes Jesus terminava de realizar um milagre, eles não entendiam muito direito, não é? E perguntavam sobre o que ocorreu mesmo, aqueles assuntos a Jesus de segredos, que só o mestre sabia responder a eles. E eram muito bons esses momentos gostosos. E é claro que eles, como seguidores de Jesus, estavam praticando exatamente o que haviam aprendido com seu mestre. Que bom, aleluia! E se ajuntam, mesmo que eles não tenham ali no momento Jesus humanizado, mas entre eles, na mente deles, ali naquela reunião de portas fechadas, eles tinham Jesus como morto, apesar de já ser o domingo da ressurreição, mas eles ainda não tinham tido experiências sobre a aparição de Jesus. Esqueceram um pouco do que Jesus havia instruído a eles, falando que havia de ressuscitar, que havia de aparecer, que eles deveriam ficar aguardando este momento. Mas o momento foi difícil para eles, e o resultado é que, ao se reunirem ali a portas fechadas, eles têm Jesus como morto. Jesus aparece nesta reunião, ali entre eles, de repente, nesta primeira reunião, só que um dos discípulos não estava presente, era Tomé. Versículo 24, onde nós lemos, vem com a gente aqui, neste detalhe aqui de que João traz em sua narrativa. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Eu vou repetir porque o Espírito Santo já nos traz as claras aqui, falando comigo e com você. Repare, não estava com eles na reuniãozinha ali quando veio Jesus.
E já destacando aqui este detalhe da narrativa de João, era que Tomé estava ausente do lugar certo. Aquela reunião ali, em que os discípulos, os colegas de Tomé se ajuntaram, era uma reunião espiritual. E aqui fica uma pergunta: onde andava Tomé? Por que ele estava ausente? Se estava abalado com os acontecimentos, gente, mas os demais também estavam vivenciando aquilo, inclusive tal qual os discípulos, Tomé também tinha sido avisado por Jesus naquelas reuniões, como eu acabei aqui de falar, que Jesus falou para eles: eu vou morrer, mas no terceiro dia o Filho do Homem vai ressuscitar, vão para a Galileia, eu vou aparecer a vocês. Tomé também tinha conhecimento disso, mas está ausente nesta reunião, e o que ocorre aqui é que perdeu a oportunidade, porque quando Jesus apareceu nesta reuniãozinha aí, Jesus conversou com os discípulos, eles viram Jesus, eles ouviram Jesus, eles receberam de Jesus, porque Jesus soprou eles a presença do Espírito Santo. Jesus comeu pão, peixe na frente deles. De início da aparição, eles estavam muito tensos, perturbados, como falamos aqui na semana passada, mas o término ali daquela reunião, Jesus desapareceu, mas eles ficaram alegres, satisfeitos com a aparição de Jesus ali. Mas este discípulo Tomé, ausente, perdeu esta oportunidade preciosa. Segura aí! Cuidado, porque tudo passa, tudo se vai. As boas oportunidades espirituais, às vezes são raras, não é para todo mundo. E às vezes passa e não tem mais retorno. E o que ocorre é que a pessoa estava ausente, perde, ficou de fora, e resta apenas aquele sentimento de culpa. E alguém conta, às vezes, a experiência vivenciada ali do momento espiritual de quem estava, de quem aproveitou. E a pessoa fica totalmente assim, por fora, desligado. Ah, se eu soubesse eu ia. Ah, se eu soubesse eu tinha feito esforço, eu estaria lá. E às vezes até lamento: onde eu estava com a cabeça que passou a oportunidade e eu perdi. Pode ocorrer com você como ocorreu com Tomé, quando Jesus apareceu ali naquela reunião costumeira. Claro, o telespectador aí, o ouvinte, pode estar assim tendo aquela indagação de uma pergunta que não quer calar, e dizendo assim: ora, mas Jesus só aparece, se revela, se juntar em grupo, se tiver junto de outros, se tiver aí reunião. Claro que não, claro que não. Mas o mundo espiritual, ele tem esses segredinhos. Se o momento ali era aquele ajuntamento, a gente precisa estar ligado, gente, porque as coisas boas espirituais às vezes passa assim, passou, e alguém ficou: aconteceu. É claro que Jesus poderia muito bem aparecer exclusivo para Tomé, como ele fez com Maria Madalena. Ele apareceu a ela sozinha ali, ela perto do sepulcro. Lembra que já comentamos isto aqui, chorando muito, e ela teve o privilégio de Jesus aparecer apenas a ela nesse momento e falar com ela e consolar
a ela. Claro que Jesus também apareceu a outras mulheres, mas aquele momento exclusivo ali de Maria Madalena aconteceu só entre ela e Jesus, Jesus e ela. E isso poderia acontecer com qualquer um dos outros discípulos, mas não aconteceu. Jesus quis exatamente aparecer na reuniãozinha ali de portas fechadas. E às vezes alguém, por não entender, tem pessoas que se isolam. Eu não gosto disso, eu gosto muito de estar sozinho, para mim tanto faz, vamos falar sobre a vida cristã, eu gosto de cultuar em casa, eu gosto de estar lendo a minha Bíblia sozinho, e eu sinto Jesus do mesmo jeito, e a Bíblia é da mesma forma. Sim, pode ser assim também, mas às vezes tem segredos e exclusividades e preciosidades, gente, de Jesus, que Jesus não quer fazer com você sozinho. E às vezes Jesus prepara aquela preciosidade, aquele momento de gozo, aquele momento gostoso, em ajuntamentos. Ajuntamento fala de unanimidade, de falar a mesma linguagem, como estavam ali os discípulos. E seu Tomé de fora não estava ali, perdeu. Bem, mas os discípulos, após 8 dias de todo esse acontecido da primeira reunião, já era um outro domingo, os discípulos se reúnem mais uma vez. Costume, né? Eles voltam ao hábito, eles sentiam falta, e que bom que agora Tomé estava. Lembremos que na primeira reunião, quando Jesus esteve ali conversando com eles, Jesus, no momento, assoprou o vento do Espírito sobre eles. E é claro que os discípulos ficaram espiritualmente diferentes. Claro, gente. Possivelmente Tomé deve ter notado alguma diferença, alguma coisa lhe causou impacto, e ele está agora presente nesta nova reunião. Segura aí nesta manhã, tem retorno, viu? Se você é daquele ou daquela que, não, eu gosto de ficar aqui no cantinho, eu nem sinto falta de ir, não, ainda dá tempo de ter retorno, como Tomé não estava na primeira reunião, mas que bom que os colegas, quando se reuniram ali a segunda vez, de portas fechadas novamente, Tomé está presente. Antes mesmo, os discípulos, eles tinham feito um comentário sobre a aparição de Jesus. Olha o versículo 25, da primeira vez. Disseram-lhe, pois, vem com a gente no versículo 25, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Quando fizeram esse comentário a Tomé, a resposta de Tomé, gente, número 1, foi brusca, forte. Ele disse-lhe, número 1, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos. Número 2, e não puser o dedo no lugar dos cravos. Número 3, e não puser a minha mão no seu lado. Aí ele encerra aqui as suas respostas, expondo uma decisão pessoal, dizendo assim, de maneira nenhuma o crerei. Gente, que resposta de Tomé aos colegas. Porque a gente destaca aqui o exemplo desses outros discípulos em terem presenciado Jesus na primeira reunião e compartilharam da bênção com Tomé. O exemplo está bem claro aqui na narrativa de que não foram egoístas. Sim, eles haviam experimentado aquele momento tão bom e agora compartilha com o colega Tomé. Mas Tomé dá aquela resposta brusca.
aquela resposta dura: se eu não ver os cravos, o sinal dos cravos em suas mãos, se eu não puser o dedo, se eu não puser a mão, e eu não acredito não, eu não crerei. Que mal educação de seu Tomé. A Bíblia é linda. Aleluia. As Sagradas Escrituras nos educam, viu? Veja que pela correspondência de seu Tomé, com aquelas respostas, né, podemos dizer assim, então por isso que eu enumerei, tão brusca aos colegas, é tanto que aqui o compartilhamento dos discípulos se resumiu apenas nessa expressão: Tomé, vimos o Senhor, ponto final. Acompanha aí na tua Bíblia e vem com a gente nesses detalhes aqui da narrativa de João, que é muito gostoso. Eu vou repetir a parte A do versículo 25 do capítulo 20 do Evangelho de João. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Repare que ninguém dá mais detalhe. Os discípulos não comentam nada mais além dessa expressão: vimos o Senhor. Ninguém diz para Tomé que Jesus comeu peixe, que Jesus comeu favo de mel, que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Até porque, para o bom entendedor, quando a gente vai conversar alguma coisa com alguém e alguém nos responde bruscamente: tem pessoas que não esperam nem você acabar de falar. Não é assim. Você vai contar alguma coisa boa de Deus, algum culto na igreja, algum milagre que você vivenciou, alguma experiência espiritual. E tem pessoas que não se espera nem se terminar o comentário, e já bruscamente: eu não acredito nisso não, isso é coisa da tua cabeça. E para o bom entendedor, quando a gente é educado, a gente simplesmente se cala, se limita, porque recepções desse tipo, gente, é melhor a gente se calar, deixar a pessoa dizer o que quiser dizer. Como dizemos num provérbio: quem tem sua boca diz o que quer, fale o que quer. A pessoa só fala daquilo que está na sua mente, nos seus sentimentos. E foi isso que os discípulos, olha o exemplo dos discípulos aqui, olha a lição. Repare que os discípulos disseram: vimos o Senhor. E seu Tomé responde todo: eu não creio, eu só se eu ver, só se eu tocar, só se for assim. Os discípulos simplesmente se calam, ninguém discute, ninguém bate boca, ninguém tenta convencer a Tomé a crer. Também por serem homens, não é? Ninguém ali diz ali no rosto de Tomé: ô Tomé, tu tá chamando a gente de mentiroso, é? Que isso, Tomé? Estás estranhando a gente? Não. Olha a lição dos discípulos. Palavra de Deus é gostosa, gente. Sagradas Escrituras nos educa. Que lindo. Olha aqui as lições. Vimos o Senhor. Ninguém fala mais nada. Não se toca mais no assunto. Assunto, como a gente diz na nossa linguagem, assunto morto. Não se fala mais nisso. E o que ocorre aqui, o versículo 26, são passados 8 dias. E os discípulos se reúnem outra vez. E 8 dias de Tomé, que não viu Jesus da primeira vez. 8 dias de não saber de nada, não sentiu nada, ficou de fora de tudo. Os colegas não comentam mais nada. Segura aí nesta manhã. Muito cuidado com os 8 dias que Deus pode determinar na sua vida por defeito seu. Está ausente nas coisas boas de Deus, em ser contrário à credibilidade, em ser aquele que, comigo é assim.
assim, eu gosto desse jeito, eu tipo Tomé. E foi-se embora 8 dias de não provar, de não gozar. Eu acho que os outros discípulos, até se reuniam, se conversavam com o outro, mas ninguém tocava mais em assunto de Tomé. E foram 8 dias assim. A gente precisa ter cuidado, porque esses 8 dias pode demorar, às vezes, no leito de uma cama. Esses 8 dias podem demorar de você não ter mais possibilidade de ver mais nada, de sentir mais nada, de provar mais nada, de Deus subtrair as coisas boas, de todo mundo provar, de todo mundo sorrir, de todo mundo gozar, de todo mundo achar bom. E você, eu não sei, eu não vi, eu não fui, estou com a dor, ou nunca dá, ou nunca pode, e vai se passando esses 8 dias de amargura, de não provar mais nada, de não sentir mais nada, e a gente tem que ter cuidado. Aleluia! Olha, alerta do Espírito Santo nesta manhã. Atenção! Eu sinto a presença do meu mestre aqui comigo nesta manhã. Atenção! 8 dias. Jesus não ficou aparecendo mais a seu ninguém. Aí os discípulos se reuniram mais uma vez. Que bom que ele estava, Acho que arrependido. Mas aí, naquele momento de novamente todos estarem conversando os assuntos espirituais, Jesus chega mais uma vez. Jesus é lindo, gente. Aleluia. Sinta o carinho de Jesus nesta manhã. Jesus poderia, porque quando uma pessoa desacredita da gente, no mínimo a gente se sente meio aborrecido, meio um pouco assim enjoado. A gente se sente que a pessoa nos chamou de mentiroso, não é? De não estar acreditando em mais nada. Aí Jesus volta só para Tomé, porém, olha o detalhe, porque seu Tomé estava na reunião junto, vou repetir, reunido com os demais colegas. Repare que 8 dias se passou, e claro, Tomé deveria estar na casa dele, ou fazendo algum serviço. Jesus não apareceu por lá, não. Apareceu exatamente, novamente, na reunião de 8 dias que havia passado, e por ele estar ali presente, junto com os demais, aí ele pôde ter o privilégio, aleluia, de presenciar Jesus, aleluia. Que bom, aleluia. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, mais uma vez. Jesus não bateu na porta, como ele não fez na primeira reunião, não chamou o nome de ninguém, não se ouviu o barulho da maçaneta da porta. Jesus simplesmente aparece no meio mais uma vez, saúda, aleluia, com aquele olhar lindo, olhando para todos eles, paz seja convosco, aleluia. Sinta a sua paz nesta manhã. Sinta ele sorrindo para você. Oh, aleluia. Aí eles, dessa vez foi diferente. A primeira vez Jesus ficou conversando com um, com o outro. Mas dessa vez ele se vira para Tomé e vai direto, com transparência no assunto. Depois, veja só, chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Versículo 27, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Gente,
Quem disse a Jesus que Tomé tinha dito aquilo em resposta brusca aos colegas? Está bem claro aqui que o nosso Jesus é onipotente, onipresente e onisciente. Glória a Ele por isso. Por isso que Jesus, naquela reunião, virado para o lado de Tomé, vai direto no assunto. Tomé, põe aqui o teu dedo. Vê as minhas mãos, Tomé. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não, aí Jesus termina ali o momento dizendo: não sejas incrédulo, Tomé, mas sejas crente. Segura aí nesta manhã, que o Espírito Santo está falando para você. Cuidado para não estar se desgastando dentro de casa com a cabeça do marido, ou do filho, ou da filha, ou da esposa, ou da sogra, ou do sogro, ou da nora, ou do genro, ou da cunhada, tentando fazê-la crer, tentando convencer. Eu estou tentando colocar essa ideia na cabeça dele e dela. Ah, mas que cabeça dura. Eu estou tentando colocar este sentimento no sentimento dele ou dela. Isso está lhe desgastando. Você está criando mais problema dentro de casa. Problemas de relacionamento entre você e o marido, ou o marido e você, ou entre você e os filhos, ou entre irmãos mesmo, ou colegas de trabalho. Gente, tem situação que quem trata é Jesus. Segurou. Aleluia. Quem trata é Jesus. Eu disse aqui que os discípulos não tocaram mais no assunto depois das respostas de Tomé. E foi exatamente nessa aparição de Jesus, nessa nova reunião entre os discípulos, que Jesus, diretamente olhando para o olho de seu Tomé, Jesus faz o trato diretamente com ele, olhando para ele: Tomé, põe o teu dedo aqui. Ai, como eu gosto do mestre! Jesus é lindo, gente! Aleluia! Olha a lição. Chega a tua mão, vai. Dá a tua mão aqui. Bota aqui, vá. Bota aqui. Olha aqui a minha mão. Você está vendo, seu Tomé, minha mão? Ali, ó, diretamente com o seu Tomé. Olho no olho. E é isso que Jesus vai fazer. Da sua parte, você deve apenas orar. Você não já aconselhou como mãe? Você não já falou como esposa ou como esposo? Você não já tentou ajudar como nora, ou como sogra, ou como cunhada, ou entre os colegas de trabalho? Mas às vezes é um Tomé da vida, duro, brusco. Eu não acredito. Eu não gosto dessas coisas. Comigo é assim, cale-se. Porque aqui, olha a educação que foi ensinada, e deixe que Jesus está chegando para tratar. Aleluia! E que lindo foi aquele momento. Porque aquilo foi forte, foi profundo sobre seu Tomé. E ele sente tanto aquela atuação de Jesus tratando diretamente com ele, que ele responde, ele caiu em si. Ele não tinha mais nada o que dizer. Ele não tinha mais nada o que falar. Segura aí. Jesus está chegando para tratar com transparência e trazer as claras verdades que forem necessárias para fazer o tratamento dessas inflamações nos sentimentos chamados dúvidas, questionamentos. Segurou. Deixe Jesus tratar. E foi isso que Jesus fez com seu Tomé. Tomé caiu na real. Versículo 28. Tomé respondeu e disse-lhe. Aí foi lindo, gente. Ele em adoração íntima, ele adora Jesus ali. Deus meu, Senhor meu. Aleluia. Ele considera Jesus como Deus. Ele o respeita como o Senhor. Intimidade meu. Porque ele não disse: se eu não ver, se eu não tocar, de maneira nenhuma o crerei.
Mas ali o trato de Jesus curou Tomé. E o resultado da cura é que ele adora e adora em intimidade. Espero que nesta manhã o Espírito Santo esteja lhe tratando, lhe curando desses questionamentos. Só abre a boca para viver questionando, duvidando, murmurando, dizendo isso, dizendo aquilo. O Senhor Jesus fala sobre nós a Tomé. Vá, sinta-se orgulhoso e orgulhosa agora. Eu quero encerrar aqui, porque é lindo demais. Jesus falou sobre mim. Jesus falou sobre você. Você aí, você que está me ouvindo, você que está me vendo, é você mesmo. Olha o que Jesus disse sobre nós. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu nunca vi Jesus, e eu acho que também você nunca viu. Nunca o tocamos, mas nós cremos. Eu creio. Eu entendo que se você crê, faça coro comigo. Eu creio. Nós cremos pela fé. Eu estou sentindo ele aqui agora. Obrigada, mestre. Eu creio em ti. Eu te amo. Tu és o Filho de Deus. E o bom é que Jesus diz que nós somos bem-aventurados, felizes. Estamos fazendo muita força para chegarmos no céu e um dia o veremos. Ele, o Filho de Deus, Jesus, Jesus, Jesus. Amém e amém. Oh, aleluia!